a defesa aí do... Espera aí que tá... Agora. Agora foi. Então, na presidência da defesa de TCC do... Compartilhar a tela aí e tocar a apresentação. Eu vou marcar aqui mais ou menos 25, meia hora, tá? Eu vou te avisando fora de borda aqui no WhatsApp o tempo, só para você ficar atento, tá? Ok. E a gente vai, depois a gente passa para arguição e deliberações, tá ok? Bernardo, okay. A palavra está contigo aí. Eu vou fechar minha câmera e o microfone, deixar o Bernardo apresentar toda primeiro, né? Ele faz toda a apresentação. Beleza. A gente faz a etapa de arguição, eu acho que mais uma meia hora. E aí depois o Bernardo, a gente faz uma reunião entre nós, deliberamos o resultado e pronto. Tá certo, eu vou fechar minha câmera aqui. Primeiramente, senhores, eu gostaria só de conferir se vocês estão vendo a tela que eu acabei de compartilhar. Perfeitamente. Sim. 100%. Então, beleza. Eu vou fechar o áudio aqui e eu te aviso qualquer coisa lá pelo WhatsApp o tempo, tá bom? Ok. Valeu. Beleza, pode começar, boa tarde cara. a todos aí. Deixa eu fechar aqui também. Boa tarde. Então, primeiramente, aí, boa tarde a todos. Eu vou dar início à minha apresentação. Quero agradecer aí a participação de todos nesse momento que é bastante especial para mim. E, dando início à apresentação, o título do trabalho é Automação do processo de braçagem, estilo Hermes, através da plataforma Rockwell Automation. De acordo com historiadores, não se sabe ao certo como que a cerveja foi descoberta, nem quando, mas tem-se registros da fabricação e consumo da cerveja datados de 6.000 a.C. No Brasil, a sua produção se iniciou dentro de monastérios em 1808 e a sua comercialização em 1836. Mas, apesar de toda essa história, os métodos de fabricação de cerveja, principalmente os de pequena escala, seguem os mesmos moldes desde a Idade Média. Tal estagnação fundamenta os objetivos do trabalho proposto, que é a automatização das etapas quentes do processo de fabricação de cerveja artesanal no estilo Hermes, através da plataforma Rockwell. Todos os conceitos básicos para entendimento do objetivo, como, por exemplo, quais são as etapas quentes, o que é o modelo Hermes, serão apresentados no decorrer da apresentação. Para que esses objetivos sejam alcançados, precisamos passar por algumas etapas, que são a construção de um embasamento teórico acerca do processo de fabricação de cerveja, a definição das etapas que serão automatizadas, uma vez que a essa altura já conhecemos as etapas do processo, e a implementação de automação, incluindo a lógica, a atuação e o supervisório, e, por fim, através da solução implementada, a coleta dos dados para validação dos resultados. Para a construção do nosso embasamento, passaremos por todas as etapas de produção de cerveja, incluindo as etapas adjacentes. Também será apresentado o método Bernardo, de fabricação. Desculpa aí, cara. Só clica nesse botãozinho ocultar aí, que ele está tampando um pouco a figurinha, você está vendo? Um botãozinho ocultar. Não do meeting, vendo. uma mensagenzinha do meeting, assim, ocultar. Não, né? Não estou vendo, Rafael. Então segue o barco, tá mínimo aí. É porque ele está tampando um pouco a imagem. Mas pode continuar, desculpa. Desculpa. Também será apresentado o método de fabricação através do sistema Hermes, que foi usado para esse trabalho. Ao fim da apresentação, o esperado é que todos compreendam os fundamentos básicos do processo e, principalmente, como que a automatização pode ser implementada. Inicialmente, precisamos falar a respeito das etapas adjacentes ao processo de fabricação de cerveja, que são as etapas que não têm a cerveja como produto fim, mas que são fundamentais para o processo como um todo. São elas a maltaria e o envase. A maltaria consiste na transformação de cereais maltáveis em malte. Os cereais mais utilizados para esse processo são a cevada, o trigo e o centeio. O processo consiste na umidificação dos grãos a fim de auxiliar a sua germinação. Isso faz com que sejam produzidas enzimas fundamentais para o processo de fabricação de cerveja. Após a germinação, os cereais são secos e torrados. O processo de torra permite a obtenção de determinadas características dependendo da forma como ela é feita. É possível, por exemplo, a obtenção de sabores e aromas como de chocolate, café, caramelo, sem que esses elementos sejam adicionados à receita. O envase consiste na disposição da cerveja para sua distribuição e venda. Ocorre principalmente em garrafas e latas, quando a cerveja já é pasteurizada, ou em barris, quando essa ainda não passou pelo processo de pasteurização. O processo de pasteurização consiste na realização de processos térmicos
com o intuito de desativar ou mesmo eliminar micro-organismos ativos na cerveja. Uma curiosidade a respeito da comercialização de cerveja não pasteurizada é que a denominação chopp só é utilizada aqui no Brasil. A palavra é proveniente do costume alemão de pedir cerveja usando a palavra chopp, que nada mais é do que um copo de meio litro. Compreendidas as etapas adjacentes, partimos para as etapas que compõem o processo em si. As etapas se subdividem em etapas quentes, que é conhecido como braçagem, e as etapas frias. Dentro da braçagem, nós temos a mostura e a fervura. Já nas etapas frias, temos a fermentação e a maturação. O objetivo que determina a execução da mostura é a hidrólise do amido em açúcares que sofrerão a ação das leveduras durante a fermentação, ou seja, os açúcares fermentáveis. O processo consiste no cozimento do malte e adjuntos, seguindo os patamares de tempo e temperatura, respeitando a receita de cada cerveja. Ao fim do processo de mostura, temos um líquido turvo, grosso e, via de regra, doce, que nós chamamos de mosto. Nessa figura são apresentados exemplos desses patamares. Cada patamar desse tem um papel fundamental na hora de determinar como será a cerveja. Isso se dá porque, em cada faixa de temperatura usada, prioriza a ação de um tipo de enzima sobre o mosto. Em temperaturas mais baixas, ou seja, abaixo de 60 graus, temos a ação da protease, ou seja, a quebra de proteínas do mosto em cadeias mais simples. Esse tipo de patamar é executado apenas em alguns tipos específicos de cerveja onde a carga proteica é muito alta. Esse processo de quebra de proteínas auxilia na formação da espuma da cerveja. Elevando um pouco mais a temperatura, chegamos aos patamares que são mais usados, ou seja, os que vão de 62 até 66 e os que vão de 67 até 72. No primeiro, se privilegia a formação de açúcares fermentáveis, ou seja, aqueles que irão sofrer a ação das leveduras. Como estes açúcares serão metabolizados, no produto final, eles não estarão mais presentes. Dessa forma, utilizar-se desse patamar propicia uma cerveja mais seca e mais alcoólica. Nos patamares que têm a sua temperatura na faixa de 67 até 72, temos a ação das enzimas que formam açúcares de cadeias mais complexas, ou seja, esses açúcares que não serão fermentados e estarão presentes na cerveja como produto acabado. Isso faz com que a cerveja tenha características de mais dulçor, tornando a cerveja mais encorpada. Através da manipulação dessas temperaturas e desses tempos em que cada mosto é submetido, os mestres cervejeiros conseguem extrair do processo de mostura as características que eles querem para a sua cerveja. Concluída a mostura, o mosto é separado do bagaço de grãos e partimos para a etapa de fervura. Nessa etapa, as enzimas que atuaram durante a etapa de mostura são inativadas para que essas não continuem atuando na cerveja pronta. Outro objetivo da fervura é a esterilização do mosto. Uma vez que a temperatura de fervura é atingida e mantida durante um bom tempo, os micro-organismos do mosto serão mortos. Também é importante durante a etapa de fervura a evaporação de compostos voláteis que são indesejáveis e que geram defeitos na cerveja, como o diacetil e o dimetil. Esses compostos eles são gerados naturalmente durante a mostura e são inevitáveis. Por isso, a execução de uma fervura vigorosa e duradoura é importante para esse fator. Ainda durante a etapa de fervura, são adicionados os lúpulos, que são plantas trepadeiras e que são utilizadas as suas flores fêmeas, ricas em óleos, que fornecem à cerveja suas características de amargor e aroma. Primordialmente, o lúpulo era utilizado na cerveja como conservante, visto que este possui um ótimo fator bacteriostático. Hoje em dia, com a difusão do mercado cervejeiro ao redor do mundo e devido à dificuldade de se cultivar o lúpulo em regiões com clima quente, a forma mais comum de se encontrar o produto é em pellet. Isso facilita o seu transporte e armazenamento. Após a conclusão do tempo de fervura e adicionado todos os lúpulos, é realizado o IRPO, que esse procedimento ele consiste basicamente na realização de um rodamuinho na cerveja. Isso pode ser feito de forma manual ou através de bombeamento. Seu objetivo é separar partículas sólidas suspensas no mosto e depositá-las no fundo da panela. Esse amontoado de partículas sólidas que ficam no fundo se chama trube e no final do processo ele é descartado. Concluídas as etapas quentes, o mosto é resfriado e partimos para as etapas frias do processo. Nessas estão contemplados a fermentação e a maturação. O processo de fermentação consiste no metabolismo dos açúcares do mosto em álcool e CO2. Esse metabolismo é feito por leveduras, que, dependendo da forma como atuam, classificam a cerveja em dois grandes grupos: as ales,
onde a fermentação acontece na parte superior do tanque, em temperaturas por volta de 18 graus, e as lagers, que têm a sua fermentação acontecendo na parte inferior do tanque, em temperaturas que variam ao redor de 12 graus. Ao término da fermentação, a cerveja passa pela maturação, que tem por objetivo a clarificação do mosto, que ocorre através da decantação das partículas em suspensão. Esse processo ocorre em temperaturas que variam entre 0 e 3 graus. Agora partimos para a apresentação do sistema HERMES, que é uma sigla para Heat Exchange Recirculation Match System, ou seja, sistema de troca de calor por recirculação do mosto. Nesse sistema, o mosto circula continuamente em uma serpentina imersa em um tanque com água mais quente. Isso permite esquentar o mosto de forma indireta, que por sua vez evita o sobreaquecimento dos açúcares. Aqui temos um esquemático mais detalhado do sistema. Ele é composto por 3 panelas, cada uma com a sua função específica. São elas HLT, que é Hot Liquor Tank, que é o reservatório de água mais quente. Nela também fica uma resistência para aquecimento da água e uma serpentina por onde circula o mosto. MLT, que é Matt Lilter Tank, que é a panela onde fica o mosto durante a mostura e onde ocorre a filtragem através de um fundo falso. Boil Kettle, que é a panela de fervura. Nela também temos uma resistência para aquecimento do mosto, uma bomba para a realização do whirlpool e um chiller para resfriamento da cerveja após a conclusão da fervura. Além das panelas e de seus elementos complementares, temos também bombas para transferência e recirculação e as válvulas de controle. O processo de fabricação de cerveja usando o sistema HERMES se inicia moendo o malte diretamente em MLT, colocando a água em HLT e dando início ao aquecimento de água até que se atinja a temperatura de irrigação. Uma vez que atingimos a temperatura, a água é transferida para a MLT através da bomba 1. Esse procedimento é chamado de irrigação do malte. Na terceira etapa, temos o início da mostura. O mosto é recirculado através da serpentina em HLT, que terá sua temperatura controlada, e através dessa circulação, controlamos a temperatura em MLT para a execução das rampas e patamares de mostura. Na quarta etapa, temos a transferência do mosto de MLT para a panela de fervura através da bomba 2. Quando todo o mosto for transferido, completamos novamente MLT com água de HLT para que haja uma lavagem secundária dos grãos e o aproveitamento completo dos açúcares. Uma vez transferida a água de HLT para MLT, inicia-se uma nova transferência de MLT para a panela de fervura. Essa segunda transferência segue até que o volume de mosto na panela de fervura atenda aos requisitos da receita. Na quinta etapa, temos a fervura. Acionamos a resistência e, ao atingirmos a ebulição, o tempo de fervura começa a ser contado. Ao término da fervura, o whirlpool é executado através do acionamento da bomba 3. Na sexta e última etapa, temos a transferência do mosto para o fermentador através dos chillers de resfriamento. Construído esse embasamento teórico necessário para compreender o processo de fabricação de cerveja através do sistema HERMES, podemos partir para a apresentação do projeto em si que foi desenvolvido nesse trabalho. O objetivo da automação dentro do processo de fabricação de cerveja são os mesmos de qualquer outro projeto, ou seja, a otimização do processo, levando ao aumento de produtividade, redução de tarefas repetitivas e a diminuição dos erros causados pelo fator humano. Baseado nesses objetivos e no conhecimento que já temos sobre a fabricação de cerveja, optamos por automatizar as etapas de braçagem, ou seja, as etapas quentes. Isso se dá principalmente por conta de 4 fatores. Segurança do operador, que não estará envolvido na manipulação de líquidos quentes, nem no acionamento de chama e resistência elétrica. Redução do tempo de processo, já que a automação permite a execução de etapas em paralelo e reduz o tempo entre etapas. Qualidade final do produto, já que a realização mais eficiente das etapas, bem como a diminuição dos erros do fator humano, irá interferir positivamente no produto final. E a repetibilidade, pois, como boa parte das características da cerveja são determinadas durante a execução da braçagem, um bom controle, que seja preciso, permite ao operador repetir esse processo. Tomadas as decisões de quais as etapas serão automatizadas, partimos para a construção da planta. Diferentemente do que foi apresentado nas definições do padrão do sistema HERMES, o sistema montado para esse projeto não conta com a resistência da panela de fervura e nem com o sistema de whirlpool através de bombeamento. Tais medidas foram tomadas visando a redução de custo do projeto. Dessa forma, o whirlpool será feito de forma manual e a fonte de calor de fervura será um fogareiro a gás. Utilizando-se dos recursos e materiais necessários para a montagem da planta,
foi alcançado o objetivo de termos uma planta funcional, seguindo os parâmetros do projeto, e que pode ser usada como plataforma para a implementação da automatização. Uma vez construída a planta, partimos para a elaboração da lógica, que irá controlar o processo. Toda a lógica do programa foi desenvolvida em linguagem Ladder. Optou-se por organizar a lógica baseado nas etapas do processo. Dessa forma, criou-se um programa para cada etapa, além de programas auxiliares que irão coordenar o avanço das etapas, gerir os dados da receita, realizar a aquisição e manipulação dos dados de entrada e saída. Também foi criado um programa para simulação da plataforma, com o intuito de facilitar as etapas de desenvolvimento. Durante o processo de fabricação, o programa age da seguinte forma. Na primeira etapa, o programa afere a temperatura da água em HLT e aciona a resistência até que se atinja a temperatura de irrigação. Uma vez que a temperatura atinge o set point, a resistência é desligada e podemos avançar para a próxima etapa. Durante toda a irrigação, o controle de temperatura de água em HLT continua ativo. Na segunda etapa, a bomba de transferência é acionada pelo tempo pré-configurado na receita e, ao término desse tempo, o programa permite que o operador avance para a próxima etapa. Caso o volume de água transferido para a MLT não seja suficiente, apenas com esse tempo, o operador pode acionar a bomba manualmente até que o volume seja satisfatório. Durante a mostura, que ocorre na terceira etapa, todo o controle da temperatura e dos tempos de patamares é feito pelo programa. Inicialmente, o programa verifica se a temperatura do mosto após a irrigação está dentro da faixa do primeiro patamar. Caso não esteja, o programa determina o acionamento da bomba para que o mosto recircule pela serpentina, se aqueça e retorne para a MLT. Enquanto isso, o controle de temperatura de água em HLT continua ativo e aciona a resistência sempre que necessário. Uma vez que a temperatura do patamar é atingida, o programa inicia a contagem do tempo daquele patamar e continua realizando o controle de temperatura em MLT e HLT. Ao término da contagem desse patamar, o programa atualiza os set points de cada panela e inicia o aquecimento do sistema até o próximo patamar. Concluído todos os patamares, o operador tem a opção de avançar para a próxima etapa. Na quarta etapa, não há interferência do programa, uma vez que o controle das bombas de transferência é feita pelo operador. Isso se dá pois o controle de nível das panelas não foi automatizado. Nessa etapa, o operador tem a opção de avançar para a próxima etapa a qualquer momento. Como o sistema montado não conta com a resistência na panela de fervura, o acionamento da chama na quinta etapa se dá de forma manual. Ao atingirmos a temperatura de ebulição, o programa inicia a contagem de tempo da fervura. Esse tempo também serve como parâmetro para a apresentação dos avisos para a adição dos lúpulos. Concluído o tempo de fervura, o operador pode avançar para a próxima etapa. Bem como a quarta etapa, a transferência de mosto finalizado para o fermentador é feita de forma manual e, portanto, também não há ação do programa nessa etapa. Além da lógica do PLC, também foi desenvolvido o sistema de supervisão do sistema. Na principal tela do sistema de supervisão, que se chama Overview, é possível verificar todos os estados dos dispositivos, acompanhar o processo e as suas etapas, bem como atuar quando necessário. Ou seja, é possível avançar as etapas e acionar as bombas, por exemplo. Através dessa tela, também é possível acessar as demais telas do sistema. No canto esquerdo da tela de Overview, temos a gestão de receita que será executada pelo programa, e temos também um botão de acesso à janela para a configuração dessa receita. Nesse canto, também temos um botão para acionamento da lógica de simulação. Na tela de configuração de receitas, é possível configurar todos os parâmetros que serão executados para o processo de fabricação. Inicia-se configurando a temperatura de irrigação e o tempo que a bomba permanecerá ligada antes que se permita ir para a próxima etapa. Nessa tela também são configurados os patamares de mostura, inserindo no sistema o tempo e a temperatura. Por último, é configurado o tempo total de fervura e o momento em que cada lúpulo será adicionado. Temos também a opção de escolher a quantidade de patamares de mostura e adições de lúpulos que serão executados. Na parte central da tela de Overview, temos a apresentação das informações de estados, atuação das bombas e a temperatura de cada panela, bem como os seus respectivos gráficos e set points. No canto direito da tela, podemos acompanhar o andamento das etapas do processo, e nessa seção da tela, o operador também tem os botões de avançar etapa e reiniciar o processo desde o início. Findada a montagem do sistema e implementada a automatização das etapas que foram definidas, partimos para a sua validação.
Para a validação dos recursos do sistema de supervisão e lógica, que foi programado para o sistema, inicialmente optou-se por testá-lo através de uma rotina de simulação desenvolvida. A simulação torna o sistema independente das entradas e saídas reais, gerando variáveis internas que irão substituir os reais estados dos atuadores. Baseado nesses estados simulados, o programa manipula as informações de temperatura através de incrementos e decrementos para gerar um cenário semelhante ao que teríamos no real. A principal vantagem da utilização desse recurso de simulação é a possibilidade de realizarmos inúmeros testes em menos tempo, a qualquer momento, podendo interromper o teste em qualquer etapa sem desperdício de recursos. Após os testes simulados, foi possível perceber que o sistema estava funcionando de acordo com o esperado. Através do supervisório, foi possível acompanhar todo o processo através das informações dos estados, temperaturas, tempos e etapas. Também foi possível realizar todas as intervenções necessárias nos atuadores e no avanço de etapas. Com o sistema validado por meio de recurso de simulação, partimos para o seu uso real. Para esse processo, foi configurada a receita de um estilo Indian Pale Ale, que é a IPA. O comportamento do sistema, no seu uso real, foi semelhante ao simulado, atendendo a todas as necessidades operacionais. Através do recurso de coleta de dados do próprio FactoryTalk View, que foi o programa utilizado para desenvolvimento do sistema de supervisão, todos os dados de temperatura e seus respectivos setpoints foram coletados no decorrer do processo. Após a coleta dos dados, eles foram colocados em formas de gráfico para facilitar a sua análise. Nesse gráfico, podemos ver o sistema corrigindo a temperatura de água em HLT, buscando o setpoint através do acionamento da resistência. Neste segundo gráfico, são apresentadas as informações de setpoint e de temperatura do moço em MLT. Com as respostas obtidas, percebemos que o controle se mostrou eficiente, visto que todos os erros registrados respeitavam as faixas de temperatura dentro da esterese configurada, tanto em HLT quanto em MLT. Baseado nas informações adquiridas com o projeto, podemos concluir que o objetivo que norteava o desenvolvimento foi alcançado. Conseguimos um sistema em que era possível acompanhar e atuar em todas as suas etapas, um sistema que garante a segurança do operador através da atuação remota, que permite atividades em paralelo, como a moagem e a limpeza. O sistema também garante a diminuição da possibilidade de erro, garantindo dessa forma resultados melhores e mais constantes. No que diz respeito ao controle utilizado, ele se mostrou eficiente na perseguição de setpoints de temperatura, e basta um ajuste na sua esterese para a obtenção de temperaturas mais próximas ao setpoint. Ao fim da abraçagem, foi obtido um produto de qualidade, ou seja, o mosto que conseguimos extrair do sistema construído respeitava todas as exigências de densidade e conversão de açúcares que se espera de uma panela de produção. Como sugestão para trabalho futuro, vale destacar a automatização das demais etapas do processo de fabricação de cerveja. Durante a apresentação do processo, destacamos a importância do controle de temperatura nas etapas frias. Portanto, vale a pena investir em um controle com sensoriamento e atuação automática através de dispositivos de refrigeração. Outro ponto que vale ser destacado é a gestão dos recursos utilizados para a fabricação, desde os insumos até a mão de obra. Essa gestão é fundamental para uma eventual profissionalização e monetização do projeto. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Me coloco à disposição para a pergunta dos senhores e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Bernardo, você respeitando o tempo aí, como a gente combinou. Muito boa apresentação, parabéns. Obrigado. Bom, agora a gente passa para a etapa de arguição, né? Como isso aqui se trata de uma defesa, né? Agora tem a parte do ataque, né? Então, eu passo a palavra. Eu acho que o mais velho é o Vantuil, tô certo? Ou é o Beni? Tem que passar a palavra primeiro para o mais velho. Pode ser para o Beni primeiro. O Beni? Então vamos entregar para o Beni. Então, a palavra é sua, Beni. Antes de tudo, aí, agradeço o convite. Né? Eu particularmente, eu gosto de participar de trabalhos, seja na orientação ou na avaliação de trabalhos com um cunho prático, alguma coisa que a gente mais tangível e que a pessoa vai falando ou vai fazendo e consiga fazer uma visualização rápida de como vai funcionar, como vai aplicar. Não desmerecendo os outros, mas é um tipo de trabalho que me agrada. Tá? Porque a gente acaba vendo muita relação com o processo de ensino-aprendizagem. Tá?
Bernardo, parabéns. Eu achei, eu conversei depois foi ontem, com o Vantuil e com o Rafael Emerick. Eu achei um trabalho honesto, justo, ou seja, a leitura tranquila, tá? Eu acho que justo para o que se propôs para um TCC, não ficou enfeitando muito o pavão e atacou direto a questão, tá? Uhum. Mas tem algumas coisinhas que eu acho que precisa dar uma melhorada, não é coisa de extraordinário, não. Eu acho que é só dar uma melhorada no trabalho em si, tá? Uma vez que, na verdade, ele vai para um repositório, tá? E pode, a qualquer momento, se alguém interessar... Você se refere ao texto, né, Ben? Ao texto, tá? E algumas questões mesmo de você. Como eu te falei antes do início da apresentação, tem mais algumas observações no texto que eu deixei anotado e depois eu envio para o Emerick para te repassar, mas não é nada que é obrigatório de você fazer a correção, não. Ok. Tá certo? Bem, dando uma olhada lá na introdução, eu gosto, eu acho que dos três aqui gosto de uma boa cerveja, de um bom chopp, né? E às vezes nas horas de lazer a gente busca algumas leituras e lê e conversa com amigos. Eu sempre vi a questão da cerveja e é uma discussão séria, algumas colocações que, por exemplo, na época da peste negra, na Idade Média, se usou muita cerveja no lugar da água, né? Sim. E aí eu tenho um amigo que fala, salvou o mundo na época porque o pessoal ficou desesperado em usar água. E aí você coloca lá no texto, lá na introdução, tá? Papel fundamental da cerveja na estabilização da civilização. Aí eu falei, mas... Aí para mim não ficou muito claro. O que você quis dizer com isso aí? Na estabilização da civilização, em que sentido? O que significa esse termo? Tá? Se você for ver, Ben, historicamente, existiram algumas civilizações que colocaram a cerveja quase que num patamar de divindade. Se você for ver, por exemplo, os egípcios, eles nem tinham uma palavra que significava cerveja, eles simplesmente chamavam de pão líquido. Então, para eles, a cerveja era vista mesmo como um alimento. E era de muito mais fácil armazenamento e de levar para outras regiões e tudo mais. Então, assim, o fato de você ter ali um alimento que vai ser de fácil transporte, de fácil manuseio e também que dura mais tempo que um pão comum e que se acreditava na época que tinha as mesmas propriedades nutricionais, isso permitiu a algumas civilizações o deslocamento para regiões mais longínquas e tudo mais. E fora esse papel importante também nas castas de pessoas mais poderosas, tinham acesso a esse tipo de coisa. Chegou um determinado momento, por exemplo, que a Igreja Católica proibiu a manufatura da cerveja fora de monastérios. Isso era uma atividade exclusiva de monges e padres. Então, isso era também uma forma da Igreja Católica de impor o seu poder. Então, assim, houveram vários momentos em que a cerveja se mostrou importante na história e na constituição dessa sociedade. Tá, legal. Bem, isso aí foi mais uma curiosidade para contextualizar. Agora vamos às questões mais de cunho técnico. Quando você entra lá em objetivos, você comentou que você decidiu para usar a plataforma da Rockwell Automation. Certo. Tá? Eu achei que em algum momento do texto você iria justificar a causa do uso dessa plataforma. Como alguns outros softwares que você utilizou, e você falou que usou tranquilo. Agora, como nós temos várias outras plataformas e outros programas, tá?
eu acho que seria interessante de fazer essa justificativa, curta e grossa, mas deixar isso de forma mais clara. Por que você adotou essas ferramentas? Por que você adotou essa plataforma nesse trabalho? Beni, eu admito que não tem nenhuma justificativa técnica para a utilização especificamente da plataforma Rockwell. É simplesmente uma plataforma que eu já tenho conhecimento, faz parte do meu dia a dia de trabalho, eu sou um profissional certificado dentro da utilização desses softwares, e a utilização de uma plataforma comercial, aí sim tem uma justificativa. Porque eu queria dar esse embasamento, digamos assim, profissional ao meu trabalho. Eu queria que, no mercado de trabalho, hoje que eu já estou imerso nele já há quase 5 anos dentro do mercado da automação, eu gostaria de, um determinado dia, quando eu apresentasse esse TCC aos meus colegas, ou até possíveis futuros chefes, eles percebessem que o meu uso dessas plataformas comerciais vem desde a minha graduação. Então, assim, especificamente para o trabalho ou uma justificativa técnica, não tem muito. É mais uma questão de pessoal, de saber usar a plataforma e de querer trazer essa importância comercial, técnica e de embasamento profissional para o meu trabalho. Mas aí é uma justificativa. Entendo. Pode não ter o cunho técnico, não, mas eu acho necessário, essa justificativa da escolha das ferramentas, eu acho que seria interessante deixar claro no TCC. Ok, concordo. Tá? É fundamental até pela metodologia, né? Você tem que deixar os passos claros e justificar, para se alguém quiser repetir, ele saber o porquê, né? E saber onde que seria adequado. Porque você pode deixar claro, ó, durante o período do curso de engenharia foi a plataforma mais utilizada, escolhida, era onde você pode falar, ó, eu tenho a certificação na plataforma, então é a plataforma de aplicação comercial, e ao desenvolver o projeto, eu escolhi usar a plataforma comercial que pudesse alguém replicar. Mas eu acho importante essa justificativa ter. Porque eu vi no objetivo, eu falei, não, tudo bem, está no objetivo, mais para frente ele vai dar uma explicada, e eu não vi a justificativa. Eu acho que vale a pena. Não, eu escolhi porque é a plataforma que eu domino. Ponto. É a que eu sei usar. Ponto. Mas deixar claro o motivo da escolha da plataforma. Que eu fiquei, às vezes, me indagando, mas por que a Rockwell? Nós temos outras. Poxa, mas... Tá? Então, eu acho interessante. Essa parte eu acho que você deve inserir no seu texto. Sim. Tá certo? Ok. Bem, mais ali na introdução, lá no final, na parte final, você cita lá outros trabalhos, além dos supracitados, você fez a puxada ali de alguns trabalhos, e diz que tinha outros que foram fundamentais. Tá? Eu dei uma olhada lá na referência, eu senti falta, e você tinha comentado no início, que ao reler o trabalho, você viu que algumas referências não foram colocadas. Tá? Eu acho que vale a pena aqui, mesmo que você não cite as referências, mas como você citou outros trabalhos, tá? Eu acho que vale a pena você colocar em parênteses que constam na referência, certo? Porque da forma como ficou, não, eu cito aqui outros trabalhos. Tá? E aí fica, já que a gente está falando em um trabalho de conclusão de curso, eu estou documentando, fica muito vago. Tá? Ficou muito aberto assim. Então, eu acho que se você vai fazer a correção e vai inserir mais alguma coisa aí na introdução, se não for, mas ajustou a referência, cita que esses outros trabalhos estão contidos na referência do TCC. Ok. Tá certo? Porque aí a pessoa tem uma base, ou seja, ele olhou, então o que ele olhou, o que ele estruturou para fazer o trabalho, consta lá na referência. Então, se eu quiser olhar mais alguma coisa, além do que está citado na introdução, eu não vejo sentido também, tudo que consta na referência, você não precisa citar ao longo do texto, tá? Eu não vejo muito sentido nisso, tá? Eu acho que referência também serve para você colocar coisas que
você viu, que você achou importante e significativo no seu trabalho, que te auxiliou a construção do seu trabalho, você colocou na referência. O cara, a pessoa que for replicar esse trabalho, e dá uma olhada lá, tá Sim. certo? Eu acho que aí Uhum. valeria a pena você fazer esse acerto aí, tá? Lá no item 2.3, Uhum. tá? No item 2.3.1, você escreveu o processo de fermentação aplicado às cervejarias consiste na... Eu não entendi bem esse aplicado às cervejarias aí. O que você quis dizer aí? É porque outros tipos de fermentação que utilizam outras espécies de levedura também são considerados fermentação, mas que não têm a mesma aplicabilidade, como, por exemplo, a Tá. fermentação em panificadoras. Lá o objetivo não é a produção de álcool, e sim a produção apenas de CO2 para fazer a massa crescer. Então, para isso se utiliza outras espécies de levedura e tudo mais. Mas aplicado especificamente na cervejaria é para a produção de etanol e CO2. Tá. Vamos lá. A próxima. A definição lá da temperatura de 10 graus, lá de Sete Ponte, isso é uma definição do processo Hermes ou foi uma temperatura que você chegou ao longo das suas experiências aí? Isso aí foi puramente empírico, bem. Eu percebi que colocando a mesma temperatura em MLT e HLT, por princípios óbvios, não haveria aquecimento. E depois eu fui tentando valores, tentei 15, tentei 5, e eu achei que o mais adequado para gerar rampas de temperaturas mais controladas foi o valor de 10. Mas isso aí foi puramente empírico mesmo. Então eu acho que você, nem que seja como nota de rodapé, eu acho que você deve colocar isso aí. Porque eu fiquei procurando e tentando. Falei, por que 10 graus? Da onde que saiu esses 10 graus? Tá. Você entendeu? Porque o seu trabalho é um trabalho que dá para a pessoa implementar depois, tentar refazê-lo depois. Inclusive, quem está afim de construir uma cervejaria artesanal, tem um pontapé inicial ali. Claro. Tá? E isso foi uma das coisas que eu gostei ao ler o trabalho. É uma coisa que dá para fazer. Sim. Certo? E aí, na hora que eu vi aqueles 10 graus ali, eu fico... Da onde que saiu esses 10 graus? Eu dei uma futucada, eu falei, pô, eu perguntar a ele aí. Então, Tá. isso aí eu acho justo você colocar lá. Ok. Tá? Lá em metodologia, no item 3.1, eu acho que você errou o capítulo que você fez referência aí no segundo parágrafo. Deixa eu ver. Através do processo de fabricação de cerveja artesanal, descrito, acho que você fez a descrição no capítulo 2, né? Bem, pode ser que sim. Isso aí foi um dos erros que eu percebi que eu cometi ao longo da elaboração. Eu deixei anotado aqui. Referências. Tá? De fato. De fato. E essas anotações estão naquele documento? Que você... Não. Uma outra coisa que seria interessante, você pode até não ter colocado um índice de abreviaturas. Eu acho que não se faz necessário. Bastando apenas quando você cita a abreviatura pela primeira vez, por exemplo, PLC, coloca a nota de rodapé. Tá. Certo? Falando sobre, ou gera um índice, porque você, a MLT e HLT, você fez uma explicação. Isso. Tá? Legal. Então, por exemplo, PLC eu acho interessante de você colocar isso aí. Ok. Tá? Deixa eu ver. E aqui. Lá na sexta etapa. Durante a apresentação do Hermes. 3.36, sexta etapa. Antes de sistema de supervisão. Ok. Nessa etapa, não há mais influência da lógica. Uma vez que todas as etapas... Aí eu fiquei meio perdido.
todas as etapas ou a partir desse ponto, da sexta etapa, que a lógica deixa de existir? Essa etapa ficou mal colocado na frase. Eu quis Qual é o dizer item as aí? etapas dentro da etapa. Ah, tá. Mas de fato ficou. Item De fato ficou. 3.3.6. Mas de fato ficou mal colocada essa palavra, Beni, porque são todas as etapas dentro da sexta etapa. Eu poderia ter utilizado outra palavra, para não ficar essa ambiguidade. Isso, eu olhei e falei, como é que ficou? Uma curiosidade aqui, eu vendo o sistema funcionando, vendo o sistema funcionando aí, como funcionou, Aham. há alguns momentos que ela deixa de ser automática. Sim. Tá? E aí eu tenho que interagir com o processo, Exato. faço a parte manual e dou continuidade ao processo da forma automática. Exato. Ou seja, eu tenho uma transição do automático para o manual por um ano, e depois do humano vai de novo para o automático. Uhum. Eu não vejo a priori muito problema nisso, desde que a pessoa está antenada no que está acontecendo. Sim. Na forma como você construiu o supervisório, você pensou nessa situação de encerrou a etapa automatizada, de sinalizar para a pessoa, porque eu entendo que o processo de produção da cerveja, inclusive eu tenho que respeitar a questão de tempo entre um processo e outro, para não houver mudança na característica da bebida. Correto? Sim. Não vê alteração da qualidade, que inclusive você mencionou no final. A ferramenta, eu não consegui perceber se a ferramenta, se o supervisório sinaliza, olha, você daqui você interfere manualmente, mas você tem tanto tempo para poder fazer isso, ou ele fica fazendo uma contagem de tempo até você fazer essa interferência. Não, a contagem de tempo entre etapas, Beni, ela não existe aqui no sistema. Até mesmo porque essas etapas de fato variam muito, depende do tipo de cerveja, depende do volume de cerveja que você está fazendo, depende até se deu certo e se deu errado, se lá no meio do caminho você cometeu algum erro. Então, o tempo não tem. Mas o aviso sim consta no supervisório. Eu acabei que não tirei nenhum print com ele, mas ele aparece logo abaixo da planta, todas etapas concluídas, pode-se avançar para a próxima etapa. Inclusive, eu cheguei a comentar isso, agora eu não consigo lembrar exatamente o ponto que eu coloquei isso no texto, mas a animação das válvulas, ela apresenta quais são as válvulas que precisarão ficar abertas para a próxima etapa. Então, ele só acende as válvulas que você vai precisar abrir. Eu não lembro exatamente onde eu coloquei. Aqui, ó, achei. Logo abaixo da figura 25. Uma vez que a temperatura de irrigação é atingida, o sistema aguarda o comando de avançar a etapa e apresenta ao operador as válvulas que deverão permanecer abertas na etapa seguinte. Logo abaixo da figura 25. Sim, vi aqui. Mas, de fato, faltou comentar a respeito do aviso, mas sim, tem esse aviso. Eu posso incluir exatamente, inclusive aqui nesse ponto do texto, a questão do aviso. Eu acho que vale a pena, porque Sim. Quando eu terminei a leitura, eu falei, mas ele precisa parar o processo e se ele demorar, como é que é? E aí você falando agora na apresentação, tem que ter algum aviso, e eu não consegui ver isso claramente no texto, tá? Tem. Uhum. Essa situação no texto. Você mostrou aí, tá, tem umas outras perguntas aí que eu discuti com o Vantuil, eu vou deixar para o Vantuil fazer. Tudo bem. Mas são duas coisas. Primeiro, você mostrou na apresentação os textos de você preparando. Eu entendi, ao final do trabalho, que a impressão que me deu, me corrija se eu estiver errado, que a geração dessas figuras foi gerada na execução de um processo real, correto? Algumas sim. As figuras até, deixa me ver, até a figura 32, aliás, desculpa,
Exatamente. Até a figura 32, elas foram geradas em simulação. Em simulação. Isso. Tá. Exato. Você chegou a rodar isso para uma situação real? Sim, sim. Inclusive eu comentei Não, eu vi. Que o sistema foi utilizado, foram coletados os dados e tudo mais. Olha, eu só não quis incluir isso no trabalho porque as figuras ficariam exatamente iguais às figuras que foram utilizadas no ambiente de simulação. Porque o ambiente de simulação ele foi construído justamente para que o sistema funcionasse como funcionaria no real. Então, o sistema se comportou exatamente da mesma forma. Então, a única particularidade que eu achei interessante foi colocar a tela de configuração de receita, que aí sim é uma particularidade. Uma particularidade, tá. Bem, aí eu não sei se vale a pena, se você quiser, de colocar ou escrever um texto a respeito disso, que foi simulado na parte real, isso e aquilo. Agora, quando você mencionou que você está fazendo esse processo por uma questão de qualidade, eu compreendo. A gente automatiza o processo e um dos objetivos maiores é você dar qualidade ao seu processo, dar produtividade, tá? No caso aí, como é que você aufere no final que o seu produto está com qualidade? É uma questão mais pessoal? Que eu tô compreendendo que, por enquanto, o seu entendimento do projeto, você fez um projeto, na verdade, é mais um, eu não sei se o termo certo seria esse, é mais como um hobby de produção pessoal para uso pessoal, né? Sem necessariamente, por enquanto, estar pensando em uma produção comercial. Mas quando você fala nessa situação, uso pessoal, é uso próprio para você e amigos, então é uma coisa muito particular, muito de hobby. Essa questão de qualidade, como é que você está aferindo essa questão da qualidade? Eu falei isso bem rapidinho, bem no decorrer do trabalho, talvez eu precisasse me aprofundar um pouco mais, através das conversões de açúcar e da densidade do mosto, porque esses parâmetros, eles são parâmetros de receita. Então, quando você elabora uma receita, existem softwares e tudo mais que calculam uma densidade, uma previsão de densidade baseado nos insumos que você está utilizando. Ele calcula uma faixa de densidade esperada para esse mosto. Então, ao término da mostura, você faz uma aferição de qual foi a densidade que você conseguiu extrair daquele mosto. Isso vai te dar uma taxa de conversão de açúcares e você vai conseguir descobrir se a sua planta está sendo ou não eficiente. Isso também. E também a questão que você tocou no assunto, que também é válida, que é uma opinião de alguém que está fazendo a cerveja. Então, não é cervejeiro de uma degustativa. Então, entendi. Agora, quando você fala em densidade, você está conseguindo medir essa densidade ou ela é visual? Eu tenho um refratômetro que ele consegue aferir a densidade, né, através lá da luz que passa pelo líquido. Ele te dá isso numa escala em Brix, e existe uma tabela de conversão de Brix para densidade. Aí, hoje, densidade da cerveja, ela é uma cerveja pronta, ela tem mais ou menos uma densidade de 1.01, 1.006. Então, assim, é bem próxima da água, mas tem uma diferencinha. Tá. Então, isso, por exemplo, eu poderia mais tarde, então, introduzir essa questão de aferição da densidade de forma automatizada. Poderia, Beni, mas assim, isso não, eu vou te falar que isso não existe nem mesmo em cervejarias de grande escala. Tá. É uma coisa que dá para ser feita, mas não é uma realidade no processo, mesmo quando você vai ver em cervejarias aí a nível estadual ou a nível nacional. Ele ainda é feito através de refratômetros. Refratômetros mais robustos, né? Por exemplo, o meu que eu tenho, você precisa esperar a cerveja chegar a uma determinada temperatura,
você precisa fazer a aferição olhando para uma luz direta. A maioria dos refratômetros que você tem em cervejarias profissionais, ele já faz essa compensação de temperatura. Então, você pode pegar a cerveja em qualquer etapa do processo e colocar ali ele em temperatura de ebulição, que o próprio refratômetro já faz essa compensação e te dá um dado preciso. Mas mesmo em grandes cervejarias isso ainda é feito. É porque também é muito comum, aliás, isso é até obrigatório, dependendo do tamanho da sua cervejaria, você ter uma parte laboratorial. Isso aí é uma exigência do MAPA, né, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Ambiente, se eu não me engano. Agora me falhou qual que é a sigla, mas MAPA eu tenho certeza. Então, assim, dependendo do tamanho da sua cervejaria, você tem que ter uma estruturazinha laboratorial para fazer alguns testes no decorrer da produção. Tá, legal. Ô Bernardo, meus parabéns mais uma vez. Tá? Obrigado, Gostei Ben. do trabalho. Tá? Obrigado. Acho que foi aquele, novamente, foi um trabalho para mim honesto, justo. Uhum. Tá? As observações outras que estão anotadas, não é muita coisa também, eu vou encaminhar para o Emeric, tá? Okay. Para que Eu passe. anotei os pontos aqui, Ben, vou passar junto com o seu anexo. Você foi falando, eu anotei aqui. Beleza. Passo a palavra agora ao Vantuil. Por favor, Vantuil. Beleza. Inicialmente, queria agradecer aí ao Emeric, ao Bernardo, e parabenizá-lo também pelo trabalho. Eu gostaria muito de conseguir falar com a mesma propriedade do nosso professor Beni aí, mas eu tenho que aprender um pouquinho para poder chegar nesse nível aí de qualidade, de observação. Mas eu tenho alguns pontos que me ocorreram durante a análise do trabalho, né? Uhum. Inclusive o Beni já começou a pincelar alguma coisa por alto aí, né? Uma das dúvidas que me ocorreu ao analisar o trabalho era com relação à questão da opinião de algum terceiro, de algum laboratório, alguma coisa assim, em relação à qualidade do produto final. Porque, ao analisar o trabalho, me ocorreu que, de repente, isso poderia ser poderia haver alguma possibilidade de algum uso comercial disso por parte sua, né, por parte seu. Sim. Então, o que acontece? Em se tratando de uma possibilidade comercial futura, em se pensando nisso, talvez, certamente haveria necessidade de alguma autorização de algum organismo governamental. E, certamente, eles fariam isso na exigência de alguma avaliação química ou física, alguma coisa desse tipo. Então, a pergunta de repente, se fosse essa a situação, né, se fosse o interesse comercial futuro, se houvesse esse interesse comercial futuro, de repente não valeria a pena uma opinião de um terceiro quanto ao produto final, né, as qualidades do produto final, e isso ser inserido no trabalho como uma forma de incrementar o trabalho realizado, o TCC? Sim, Vantuil. Realmente, desde os primórdios da elaboração do trabalho, o objetivo é a profissionalização, tanto é que eu coloquei isso até como uma das sugestões de trabalho futuro, que é fazer toda essa análise de investimento e tudo mais. Porém, hoje, infelizmente, no Brasil, a burocracia e o investimento para você colocar uma planta de fabricação de cerveja para funcionar, ela é muito grande. Só para eu te dar um exemplo rápido, um fermentador hoje de mais ou menos 150 litros, que não é aceito pelo Ministério, que é o MAPA, ele custa aí algo em torno de 700, 800 reais. Isso é um que não é aceito. Ele é de material alimentício e tudo mais, mas ainda assim o Ministério não aceita a utilização desse material em cervejarias profissionais. Um fermentador com o mesmo volume de 150 litros, que é aceito pelo Ministério, ele chega a custar cerca de 12 mil reais. Então a disparidade é gigantesca. Então, assim, de fato há essa expectativa de transformar isso em um projeto
que eu possa monetizar, mas por enquanto não. Referente à opinião de terceiros, hoje eu admito que ainda está bem na amizade. Eu tenho um grande amigo, ele até estudou no IFES também, o Danilo Leal, talvez o Beni se lembre dele, Danilo Menon. Hoje ele é juiz, ele fez um curso, ele não chegou a se candidatar para juiz, mas ele fez um curso de juiz do BJCP, que hoje é um dos maiores órgãos de qualificação de cervejas artesanais do Brasil e até do mundo, e ele está sempre junto com a gente, tomando as nossas cervejas, então ele de vez em quando dá um espetáculo lá, como um cara que tem um conhecimento maior. Uma análise mais profissional desse produto, seria aí sim levar para uma análise laboratorial, levar para órgãos que têm a competência técnica para fazer uma análise mais específica, uma análise química do produto, isso é muito caro a ponto de, inclusive, cervejarias profissionais, cervejarias de grande escala, evitarem fazer esse procedimento. O Ministério exige que seja feita uma análise para todas as suas receitas. Só que essa análise ela só é feita em grandes cervejarias, às vezes uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 1 ano, ou então só quando se muda de lote de algum insumo. Então, assim, essas análises elas são de fato muito onerosas e por isso hoje, infelizmente, eu não tenho acesso a elas, por uma questão simplesmente monetária mesmo. Entendi. Em se tratando de uma possibilidade de comercialização futura, né? Então. Sim, mas assim, chegando num patamar de profissionalização, aí sim eu seria obrigado a fazer, até mesmo porque o Ministério exige isso, porque hoje você, durante o registro de uma cervejaria, você tem um registro para a sua cervejaria, fisicamente mesmo falando, e um registro para cada receita. Então, se uma cervejaria ela tem 5 receitas, ela vai ter 6 registros. Um da estrutura física e um registro para cada cerveja que ela tem. Então, para você levar até o Ministério e falar, toma, eu quero registrar essa cerveja, aí sim você vai ter que ter feito uma análise laboratorial, bem meticulosa, de tudo que você está colocando ali dentro. Mas isso aí só mesmo quando eu chegar num patamar de profissionalização. Qual o Ministério que faz essa autorização mesmo? Vantuil, é o MAPA, M-A-P-A. Agora, especificamente, eu esqueci o que é a sigla. Ministério de Agricultura, Pecuária e Ambiente, se eu não me engano. Eu só estou em dúvida no último A, mas eu acho que é Ambiente. Deve ser isso, sim. Um outro ponto que... É alimentação, não? Alimentação, aliás, faz até mais sentido. Talvez seja isso mesmo, Rafael, obrigado. O do meio ambiente é o Salles, né? Verdade, faz até mais sentido para ele tomar conta de cervejaria, né? Então, provavelmente é isso mesmo. Ministério de Agricultura, Pecuária e Alimentos. Deve ser isso. Um outro ponto que me ocorreu durante a observação do trabalho logo aí abaixo da figura 33, foram coletados os dados através da própria plataforma do Factory TalkView. Os dados foram exportados para o Excel e colocados em forma de gráficos, né? E aí traça a figura 34. Certo. A própria plataforma Rockwell já não permite a obtenção desses dados? Eles permitem, Vantuil, só que os gráficos eles fica difícil de você manipular os dados, você fazer redimensionar, colocar cores mais atrativas. Enfim, a utilização da plataforma do Power BI foi meramente estética mesmo, mas sim, eu consigo gerar gráficos através da plataforma Rockwell. Só que ele é um gráfico bem engessado, ele é gerado em tempo real, né, em tempo de execução. Então, até tem algumas ferramentas para exportar esse gráfico, só que ele exporta aquele gráfico engessado. Você não consegue manipular, redimensionar, mexer em escala e essas coisas. Seria interessante a possibilidade de se visualizar isso, de repente, na própria tela, né, do supervisório. Em tempo real e em tempo de execução, a plataforma da Rockwell é muito boa. Aí sim, enquanto você está executando, enquanto você está ali no uso da ferramenta, aí você consegue aproximar, ter uma visão macro. Eu quero olhar exatamente esse ponto do processo, você consegue se aproximar e fazer até em questões de milissegundos você consegue fazer uma análise do gráfico. Agora, quando você quer um gráfico estático,
de todo o processo, ainda mais um processo grande como esse, que às vezes dura 3, 4 horas, aí já a plataforma da Rockwell já começa a ficar um pouco mais engessada. E o fato de eu ter usado o Power BI também é uma limitação do Excel que eu não sabia, descobri isso durante a execução do projeto. Ele só te deixa plotar gráfico de até 250 amostragens, 250 pontos. Eu não sabia disso, descobri isso durante a execução desse projeto. Aí por isso eu tive que usar o Power BI, que aí sim é uma plataforma de gestão que você consegue extrapolar isso para milhares e milhares de amostras. Entendi. Uma outra coisa, né, que me chamou a atenção é você, em determinado ponto aqui, que eu não me recordo agora onde, você colocou que o MLT... Sim, a segunda panela, a panela do meio. A panela do meio. Não foi feito a automatização do nível. Isso, exato. Então, não foi feita a automatização do nível. Alguma razão específica ou questões mesmo de custos, né? Enfim, eu acho que a automatização do nível aí seria um sensorzinho a mais lá para você pegar o nível, de repente um sensorzinho Excel, não sei se isso aí impactaria grandemente no orçamento final aí do projeto. Isso aí, Vantuil, foram duas questões. Eu já tenho até esses níveis comprados, eu estou pensando seriamente se eu instalo ou não. Comprei níveis de inox e tudo mais, que aguentam temperatura e por aí vai. Porém, a utilização desses níveis nessa planta, visto que ainda é uma planta de uso artesanal, pessoal, eu ainda não tenho a possibilidade de profissionalizar isso, o fato de eu ter um controle de nível ali, engessado em uma posição da panela, me obrigaria a utilizar a panela sempre para aquele volume. A não ser que eu colocasse uma medição de nível dinâmico, mas aí já é um pouco mais caro. Eu pensei nisso mesmo, um sensorzinho ultrassônico lá para poder pegar o nível da panela. Pois é, o sensor ultrassônico ele é muito interferido por temperatura, vapor, que são coisas que tem o tempo todo durante a fabricação de cerveja. O laser também, o laser não funciona muito bem em presença de vapor, né, são coisas que estão sendo geradas o tempo todo durante a fabricação da cerveja. Então, assim, a grande maioria dos sensores de níveis que são acessíveis financeiramente, eles não funcionam muito bem para esse tipo de processo. Acabaria onerando, então, o processo, né? Exato. Se eu fosse pegar aí um sensor que tivesse, de fato, uma medição precisa para esse tipo de processo, aí acabaria onerando. Entendi. Acredito que, com relação também ao controle implementado, me parece que foi implementado um controle on-off, né, um controle de temperatura. Bom, possivelmente, eu não me recordo de ter visto aqui no texto, a não ser que eu tenha passado despercebido, mas não houve nenhuma menção no texto à questão a justificativa de por que escolher o on-off, né? De repente um proporcional aí talvez pudesse te apresentar resultados melhores ainda do que aquele que foi obtido, né? Mas provavelmente acho que você já deve ter explicado também com a sua fala anterior que também oneraria essa palavra. Para ser bastante sincero, Vantuil, nessa questão da escolha do on-off, uma das lições mais importantes que eu tive durante a engenharia, quem me falou essa frase pela primeira vez foi o saudoso Luiz Pinto. Ele me falou que o postulado da navalha de Ockham, dentre todas as soluções que se apresentam para o problema, a melhor é sempre a mais simples. Então, assim, uma das principais justificativas para eu ter utilizado o controle on-off é simplesmente pelo fato de que ele funcionou. Eu obtive ótimos resultados através da utilização desse controle. É o controle que é utilizado comercialmente. Hoje em dia você consegue comprar plantas bem similares a essa minha, já automatizadas e tudo mais, se você tiver uma grana a investir. E todas elas, assim, em uso comercial, em usos de grande escala, utilizam esse controle on-off. E então, assim, a justificativa é simplesmente essa mesmo, porque ele se mostrou eficiente e eu não via
motivos para utilizar um controle mais robusto, mais complexo. Aparece no texto alguma referência? Não aparece, eu só explico de fato o funcionamento, né, dizendo que ele liga e desliga sempre quando necessário, mas de fato eu não fiz nenhuma menção ao motivo da utilização, ou especificamente o fato de eu ter utilizado esse tipo de controle, mas posso incluir, bem como o Beni sugeriu a inclusão do porquê da plataforma Rocco, posso também incluir o porquê do controle. Dá uma justificada, né, do porquê desse controle. Na verdade, depois, quando eu estava, após a apresentação, eu estava observando os gráficos e me ocorreu que não tinha nenhuma menção ao porquê da escolha desse sistema de controle, né? Uhum. Dessa forma de se atuar. Não me recordei de ter visto alguma mas de fato não foi justificado isso no texto. Posso incluir. Entendi. Bom, no mais, só te dar os parabéns aí pela apresentação e pelo projeto. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ficamos no aguardo aí de receber, né, Beni? Sim. Para poder provar, né? Você coloca a melhor foto de todo o trabalho, tá? Que é a figura última, né? 38. A última figura. Eu falei, opa. Vem coisa boa por aí. Aí agora vem com essa desculpa. Não, que a pandemia, eu não produzi nada. Eu falei que essa figura ia dar problema, não falei para você. Eu tô tendo que me limitar a tomar esperto. Eu cheguei a esse ponto. Porque acabou a minha cerveja boa. Então, assim, até eu tô nessa vontade e, infelizmente, não tô fabricando. Mas eu já combinei isso com o Rafael, que não vai demorar, ainda mais agora que eu e Gabriel voltamos às atividades dentro da Vale, a gente faz os testes regulares de Covid, né? A cada 15 dias a Vale nos obriga a fazer esse teste. Então, agora que a gente vai ter a informação aí laboratorial de que a gente está liberado, se Deus quiser, e como lá na planta também só ficamos eu e ele, mais ninguém, só a gente, nós dois testados e isolados, só a gente consegue fazer uma cervejinha. Assim que eu fizer, aí eu comunico a vocês e dou um jeito de entregar isso daí. Muito bom. Eu acho, Bernardo, que essas observações que nós fizemos é aquela coisa, como o trabalho foi bem justinho, eu acho legal, tá? Mas algumas justificativas, mesmo que você coloque de forma simples, não, eu decidi porque funciona, vou usar na Vale de Ocampo, ponto. Exato. Tá? É um teste, é um trabalho inicial, não tem outro. Tá? Eu, na verdade, os trabalhos de controle, eu vinha muito de destilaria de cachaça. Sim. Né? Interessantes, e aí cada vez mais ia se sofisticando, mas eu acho que de repente o seu é um pontapé. Pô, ele fez aqui com 9, poxa, que legal. Será que se eu colocar agora um PI, um PID, como é que vai ficar isso aqui? Claro. Pelo menos é um ponto, é um trabalho inicial. E aí você deixando essas justificativas serve para quem der uma lida no trabalho. Vamos nos divertir aqui em cima dessa planta e trazer melhorias para o processo. Claro, acho legal. Claro. Sempre pertinente. Automatizar a parte da planta, né? A parte que resfria, né? Exato. Sim. Referente a essa automatização da parte fria, pouco custa aí, vocês vão ver a apresentação desse trabalho, que é justamente a apresentação que o Gabriel está fazendo. Como nós dois somos sócios, né, a gente optou por eu automatizar a parte quente, apresentar isso como um trabalho de conclusão, e ele ficar com a parte fria e apresentar isso como um trabalho de conclusão. Então a gente sempre se apoiou, ele me ajudava na parte quente quando possível, eu ajudava ele na parte fria quando possível, mas pouco tempo aí, em pouco tempo vocês vão ver essa apresentação da parte fria também. Legal. Bom, senhores, primeiro eu preciso agradecer a banca, ao Beni, ao Vantuil, né, por se disponibilizarem aqui, né, ajudar a gente nessa etapa importante aí para o Bernardo, né. Todos os pontos que o Vantuil e o Beni colocaram, eu anotei, estou te mandando por e-mail aqui, anexando. Obrigado, Rafael. Então tá em pontos assim, para você já ser mais assertivo, tá? Eu também preciso te dar os parabéns por ter vencido essa etapa aí, né? Vamos ver como é que vai ser essa nota aí, eu espero
Esse fato de não ter vindo cerveja é preocupante, porque a avaliação da qualidade ficou muito prejudicada. Subjetiva, né? A gente não tem um órgão, né? É uma ciência exata, a gente não tem como medir uma escala aqui, botar uma Brahma, botar ali, né? Fazer alguma análise empírica, então a gente vai ter que discutir um pouco a nota, como é que vai ser agora. Mas, de toda forma, eu te parabenizo pelo esforço, né, pela autonomia. Eu tenho que deixar claro que o trabalho foi todo conduzido pelo Bernardo, com autonomia, né, dentro do contexto da realidade dele do curso, né, que teve essa coragem, né, e essa valentia de terminar o trabalho, mesmo com a vida jogando contra, né? Então, assim, dar os parabéns e bola para frente, né? Então, assim, eu mando essas ponderações e agora a gente vai só deliberar a nota e o encaminhamento. Para fim de não constranger, eu vou pedir para você se ausentar da coisa, depois eu te chamo e senta de volta. Pode ser? Claro, sem problema. Só para a gente fechar aqui. Valeu, cara. Até mais aí. Aguarda aí o contato do Rafael para voltar. Valeu. Então. Eu vou parar a gravação aqui. Tá. Acho que já